É sempre ele, meu amigo. É sempre o Bruno Henrique. Ele pode estar mais velho, ele pode não estar na sua melhor forma, mas na hora que o bicho pega, na hora do jogo importante, na hora do jogo decisivo, chama o rei dos clássicos que ele faz gol. Foi decisivo no título da Copa do Brasil, mais uma vez agora na Libertadores, e vai se firmando, não só como um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas também como um cara que sempre, quando precisa, quando o jogo é grande, é nele que a bola tem que chegar. O Flamengo sufocou o Internacional no primeiro tempo, não deixou o Internacional jogar. Aos 12 minutos, já uma chance clara de gol com o Luiz Araújo. E além do gol do Bruno Henrique, o Flamengo poderia ter garantido o resultado no primeiro tempo. Agora, vamos lá. Mais uma vez, e quem também fala, pilhado quer reclamar, que se dane. Mais uma vez a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. Alguma coisa tem que ser falada pelo Felipe Luiz. Alguma coisa tem que ser observada pelo Felipe Luiz. Será que a preparação física do Flamengo, que não é boa? Porque não é possível. Todo o segundo tempo do Flamengo, hoje mesmo, quando eu fui elogiar o primeiro tempo, eu pensei, provavelmente o segundo tempo vai cair de rendimento. E não deu outra. O Flamengo criou pouco no segundo tempo, para não dizer que não criou praticamente nada. O Flamengo não ameaçou o Internacional no segundo tempo. E o Inter, no segundo tempo, vendo que o Flamengo morreu, essa é a verdade, o Flamengo morre nos segundos tempos, o Internacional tomou o meio-campo. O Internacional equilibrou o jogo. O Internacional fez o que ele não conseguiu fazer no primeiro tempo, jogar. Então, um Flamengo que teve um baita primeiro tempo, um Flamengo que teve Bruno Henrique, Luiz Araújo participando de gol de novo. Agora, um Flamengo que tem que se preocupar com isso. Alguém tem que falar alguma coisa ali. Alguém tem que chamar o preparador físico e perguntar, meu amigo, por que que o Flamengo não tem a mesma intensidade no segundo tempo que ele tem no primeiro? É simples isso, porque uma hora isso vai comprometer o Flamengo. Tem sido uma característica do Flamengo sentar no resultado, né? Faz 1-0 e é outro jogo. Depois que o Flamengo tá ganhando, é outra partida. O Flamengo totalmente meio sonso no segundo tempo, assim, se der, deu, se não der, 1-0 tá bom e tal. Eu entendo que 1-0 tá bom, te classifica, mas tem um jogo de volta e tal, tem circunstâncias também, né? Pode começar o jogo lá, tem um pênalti, tem um cartão vermelho. Você sabe como é que é mata-mata, irmão. São Paulo foi jogar contra o time misto do Atlético Paranaense, tendo ganhado o jogo no Morumbi, teve uma expulsão com 3 minutos, foi eliminado. Futebol é foda, mata-mata é foda. O Flamengo poderia ter usado melhor o primeiro tempo ou ter mantido no segundo tempo. O Inter não viajou para o Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro só no intervalo. Vamos combinar que o Inter no primeiro tempo, brincadeira, né? Não existiu. Em nenhum momento ele tentou incomodar o Flamengo. E no segundo tempo, quando o Internacional equilibra um pouco as ações e passa a ter um pouco mais de posse de bola, ele não consegue criar nenhuma oportunidade também. O Flamengo, eu acho que tem uma mudança de postura mental dentro do jogo. Foi a mesma coisa contra o Atlético Mineiro, foi a mesma coisa em vários jogos do campeonato e dessa temporada. O Flamengo senta no resultado e aceita. E o segundo tempo é absolutamente frustrante para os dois, porque o torcedor do Inter fala, pô, agora meu time tomou a iniciativa de ter a bola, mas não consegue fazer nada. O torcedor do Flamengo fala, pô, mas eu tive o primeiro tempo a bola e agora quem não tá mais fazendo nada sou eu. Fica um jogo completamente aberto pro jogo de volta. Acho que o Flamengo leva o favoritismo de poder jogar pelo empate e tal. Acho que, pô, o Flamengo é muito letal. Mas cada dia que passa, eu acredito um pouco mais na ideia que outro dia eu comentei aqui por alto, de que talvez, a grande escola do Felipe Luiz, de característica como treinador, seja mesmo o Simeone. Porque se você for analisar os segundos tempos do Flamengo, Atlético Mineiro, na eliminação lá em Belo Horizonte, Mirassol, no último sábado, aqui no Rio de Janeiro, só para trazer os jogos mais próximos da memória do torcedor, você vai lembrar que não foram boas atuações do Flamengo ou atuações condizentes com o elenco, com o time e com os primeiros tempos do rubro-negro carioca. E aí você pode botar na conta de muita gente, inclusive, eu adoro ele, vou fazer esse preâmbulo, esse prefácio. Técnico Felipe Luiz não tem sido muito feliz nas suas substituições. Por exemplo, lá em Minas, quando ele tirou Plata, acho que foi uma substituição equivocada, como também aquela de, já passou, né? Mas é importante retropolar um pouquinho,
deixar o último pênalti decisivo para o Wallace Ian. Pois bem, no jogo de hoje, a não ser que o Nino tenha pedido para sair, porque o Samuel Nino não pode jamais dar vaga ou oportunidade inteiro para o Everton Cebolinha. Estou com você. Eu venho dizendo há muito tempo, talvez uma das piores tacadas e investimentos do Flamengo junto com o uruguaio De La Cruz. O Flamengo enterrou ali 150 milhões de reais no barato por 2 jogadores que, se conseguir 2/3 desse valor, levanta as mãos para o céu. Há um problema e a gente fica sempre se questionando, né? Porque existe a filosofia do controle de carga. Controle de carga tem que ter eu, meu caro pilhado, tem que ter você, tem que ter o torcedor do Flamengo. Controle de carga, sabe o quê, Pipeno? Controle de carga emocional. Porque tem jogadores que não são compatíveis com o atual momento econômico, financeiro, técnico do rubro-negro carioca. O Emerson Royal, acho até que ele pode dar um bom volante, mas lateral não é a dele, não. Então não existe qualquer justificativa para o Varela não ser o titular da posição. E eu venho dizendo aqui há muito tempo, viu, pilhado? E vou repetir. O Flamengo gastou quase 300 milhões de reais nessa janela. Vem mais por aí. Mas ainda é carente e órfão no seu corredor pelo lado direito. O Varela não é o Wesley e o Emerson não é nem um naco, né? Uma bituca do que era o Wesley. O Gerson, então, esse é insubstituível. Pode juntar o Saul com o Cebolinha, com mais uns 3 ou 4, que não vai ser o substituto do Gerson. Então o Flamengo precisa arrumar um corredor, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, senão fica um time muito centralizado, tendo o Jorginho na armação das jogadas como segundo volante. E só para fechar essa minha primeira intervenção, pilhado, para aqueles que acham, o uruguaio já acabou, está chegando o fim do Arrascaeta, está na hora de pensar de renovar Patavinas. Não fala besteira, porque toda vez que o Flamengo joga sem um Arrascaeta, carece de um jogador mental, de um jogador racional, de um jogador cerebral. E hoje ficou muito claro, vai ter um Arrascaeta no jogo de volta. Você pode até criticar a forma física do Arrascaeta, mas que ele faz falta, e muita falta, se faz. Porque senão, sobra para o Jorginho lá atrás, como o segundo volante, segundo homem de proteção, fazer a armação da jogada, que pelo lado direito não tem lateral direito. Pelo lado esquerdo, o Alexandre não chega no fundo. Quando tem o Nino, tudo bem, beleza. Agora, quando tem o Cebolinha de um lado e do outro lado, sabe Deus quem? Fica complicado. O jogo fica congestionado no meio de campo. Luiz Araújo foi um dos melhores jogadores do Flamengo nessa temporada de 2025. Agora, alguém ter o devaneio e pensar que ele pode ser um substituto à altura do Arrascaeta, nananina não. Aí é, como diria meu amigo Piperno, basófia.